bom dia! Eu tô aqui hoje gravando essa aula para vocês, um dia super especial. Hoje é solstício de verão aqui em Portugal, solstício de inverno no Brasil. E eu achei super mágico, porque isso expressa a polaridade, né, da natureza e esse ciclo que a gente vai trabalhar hoje, de vida, morte e vida, né, que as coisas têm o seu tempo, têm o seu ciclo, né, de início, de meio e de final, né, onde tudo se complementa em perfeita harmonia. Então achei super mágico. Eu vou começar me apresentando. Eu me chamo Caroline, Carol, para os íntimos e não tão íntimos também. E normalmente eu gosto de começar as palestras. Essa é a primeira vez que eu tô fazendo uma palestra gravada, então perdoem aí qualquer coisa que eu me perca na fala, enfim, porque eu gosto muito de estar em contato de um para um, né? Porque eu acho que traz muita coisa bacana, o contato ao vivo, né? Nós estamos nos adaptando às tecnologias e possibilidades e isso é maravilhoso. Mas eu quero então começar com um centramento, que é muito pra mim, que estou agora na frente da câmera, mas para que todos nós então estejamos concentrados e presentes, né? Então, por favor, se puderem fechar os olhos, inspirar profundamente, relaxando o corpo, sentindo o ar que entra e o ar que sai, sentindo a sua presença no aqui e no agora, para que estejamos todos disponíveis para entregar e receber exatamente o que viemos compartilhar, para que cada um encontre aqui nesse curso exatamente o que veio buscar, para que esse campo se abra e sejamos todos atentos e presentes, vibrando em amor, com amor e por amor. Assim é, vamos abrindo os olhos e iniciar nossa aula. Bom, eu quero começar com a minha história, porque eu acredito que no fundo nós somos a nossa história e que a gente acaba encontrando essa história muitas e muitas vezes, né? Porque o que cada um tem para entregar é muito único. E quando a gente começa a ligar os pontos dessa história com o que a gente veio fazer no planeta, eu acho então muito incrível, muito potente. Eu nasci numa família, eu tenho mais 2 irmãs, eu sou mais velha, e na minha família, meu pai, a minha mãe, os meus avós, eles têm uma visão bem espiritualista da vida, assim, né? O que propiciou com que a morte, o luto e as perdas, as adversidades, né, são vistas de uma maneira muito natural, como algo que simplesmente acontece, né? Então, na verdade, nunca foi uma questão muito grande para mim, nunca foi um problema, né? Sempre se falou sobre o morrer, né? Sobre essa passagem, sobre o desencarne, que dentro da crença dos meus pais, principalmente, né? A gente desencarna daqui para um outro plano, né? E isso trouxe uma leveza para a forma com que eu, desde criança, encarei isso, né? Para mim, a morte é uma passagem, assim como o nascimento, é uma passagem, né? E aí, então, isso veio, claro, né? Essas crenças super fortes vão costurando, vão dando tom
do que a gente vai encontrando na vida e das escolhas que a gente vai fazendo. Eu fui para a faculdade de psicologia e quando chegou no tempo de fazer os estágios obrigatórios, eu fui trabalhar no Hospital Santo Antônio, aí de Porto Alegre, na unidade, é um hospital pediátrico, na unidade de oncologia e neurologia. Então eu trabalhava com crianças, né, de 0 a 16 anos, né, crianças e jovens, pacientes da onco e da neuro. Então atendi, né, trabalhava com as crianças e com as famílias e, por óbvio, né, quando a gente fala dessas doenças, eu não gosto muito dessa palavra, mas desses desequilíbrios, esses desafios, fatalmente a gente vai trabalhar com a morte, né? Porque faz parte. E por eu ter essa visão muito tranquila até, eu acabava sempre sendo chamada para os casos de pacientes paliativos, de pacientes com diagnósticos mais graves, enfim, e eu realmente gostava. Né? Porque para mim não era um problema lidar com essas famílias, né? Tinha uma certa facilidade. Então, eu fazia esse trabalho, fiquei 1 ano lá. E depois, é um estágio obrigatório, né, tem um período de duração. E depois, enfim, fui fazer outros estágios durante a faculdade. Quando eu cheguei no final da faculdade, eu tava assim, tinha feito um curso de biopsicologia, onde a gente trabalha com meditação, com yoga, enfim, como essas terapias nos auxiliam a equilibrar o corpo, a mente, as emoções. Né? Então eu estava numa busca por sair um pouquinho dessa linearidade que a faculdade traz, né? Nessa psicologia mais tradicional, assim, né? Tava querendo... Pra mim, eu já não estava fazendo muito sentido. E aí terminei a faculdade, não queria ir para consultório, também não queria ir para o hospital, queria fugir da psicologia tradicional, na verdade. Então, naquelas casualidades da vida que não existem, né? Eu me deparei com um curso de doulas de nascimento. Eu não sabia muito bem o que era, mas dei uma pesquisada e pra mim fez muito sentido. E eu fui fazer o curso. E o curso foi, assim, uma revolução na minha vida, na minha trajetória pessoal, na minha trajetória profissional. Foi um encontro com realmente uma coisa muito, muito sagrada, assim, né, dentro do que eu acredito, né? E que mexeu comigo, que até hoje faz o meu coração vibrar. É o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de ler e entender, é uma sabedoria que eu gosto de acessar. E que é muito linda, eu realmente acredito nesse trabalho. Então hoje eu juntei várias ferramentas, né? Eu sou terapeuta energética também, ferramentas da psicologia, de cursos, e hoje eu trabalho com pais, com mães, com casais, com famílias, com pessoas que querem se preparar para gestar, com pessoas que estão gestando, com atendimento do parto, do pós-parto, e aí faço uma infinidade de coisas. Então, meu atendimento é bem voltado para desde o período de pré-concepção do bebê até a primeira infância ali, né? Eu faço esse acompanhamento. Então, minhas formações e o meu gosto me habilitam para isso. Dentro desses dois estágios da vida, né? Eu consegui hoje traçar uma linha que para mim é muito clara entre o morrer e o nascer. E quando a Ana me convidou para estar aqui com vocês, isso fez muito sentido, né? Porque embora isso estivesse claro na minha cabeça, eu nunca tinha realmente compartilhado, né, com mais gente, né, com mais pessoas. E então é uma super honra para mim estar aqui hoje com vocês, podendo compartilhar algo que para mim é super precioso, e eu espero que nós possamos fazer uma jornada bacana nessa aula de hoje e que eu consiga ser clara, né, e passar um pouquinho para vocês do que eu acredito que é lindo e que é mágico,
né? Então o nascimento e a morte são interessantes no meu ponto de vista, porque são as duas únicas experiências dessa terra que absolutamente todos nós vamos passar. Ninguém que um dia nasça escapa de morrer, né? E ninguém que um dia morreu escapou de nascer. E eu acho, por serem justamente as duas únicas experiências, não só humanas, mas dos animais também, das plantas também, por serem as duas únicas experiências das quais ninguém consegue fugir, eu acho que enfim, elas devem ter algo em comum aí e algo de intenso, né? Essas experiências, elas nos desnudam, né? Nós encontramos essas duas experiências, de uma forma muito crua, né? Elas mexem com algo dentro de nós que é muito primitivo, que é o instinto de vida, no fundo, né? E quem fala muito sobre isso e sobre a gente conseguir encarar esses ciclos de uma forma muito natural é a Clarissa Estes, né? Estes, sem falar o sobrenome dela muito bem, no livro Mulheres que Correm com Lobos. Esse livro é um xodó para mim, porque ela traz de uma maneira muito poética, assim, esses ciclos todos, né? Ela diz que nós somos regidos por uma sabedoria selvagem, e selvagem, né? Ela fala por selvagem, na verdade, o instintivo, aquilo que é da intuição e não o instinto primitivo, mas aquilo que é da intuição, daquilo que é nato, que a gente traz dentro de cada um. E ela fala que nós somos regidos por esses ciclos de vida, morte e vida, né? As coisas, elas têm um tempo de nascer, um tempo de morrer, e aí elas nascem de novo transformadas. E para mim isso é muito claro. Se a gente parar para observar a natureza e todos os ciclos naturais da vida, né? Os nossos próprios ciclos criativos, os nossos projetos, as nossas ideias, elas têm um ciclo, né? E para que, muitas vezes, a maioria das vezes, para que algo novo nasça, a gente precisa que o antigo morra, né? Então, para mim, isso é muito claro, essa natureza transformadora, né, que a gente vive. E isso acaba sendo abafado por uma cultura excessivamente civilizada que a gente vive hoje, com muitas regrinhas e muitos poréns e muitos tabus, né, que escondem, na verdade, que o nascimento e a morte são dois lados de uma mesma moeda e que eles andam juntos e são inseparáveis, né? Para mim isso é muito lógico. E, enfim, sem vida não existe morte. Sem morte não existe vida. E estamos aqui todos para testar tudo isso, para viver tudo isso, né? E eu vou tentar aqui traçar um paralelo dessas duas experiências, falando daquilo que hoje eu vivo com mais intensidade, que são os nascimentos. O cenário do nascimento, principalmente no Brasil. Eu estou aqui em Portugal há quase 3 meses, então a minha experiência de nascimento e desse cenário, dessa construção social que hoje é o nascimento, tem muito a ver com o Brasil. Como vocês estão aí, eu acredito que é o melhor que a gente fale sobre esse quadro. Então, nascer na nossa sociedade carrega 2 dos maiores tabus que existem no mundo social hoje, né? Que é, então, a morte e a sexualidade, né? Então, o parir é o ápice da nossa experiência sexual, quando a gente decide ter filhos, né? Vai ser o ápice daquela experiência, daquela sexualidade. E uma mulher parindo, se vocês escutarem um vídeo de uma mulher parindo, vai ficar aí de olhos fechados, vai ficar uma baita dúvida do que está acontecendo ali naquela cena, né? Porque é uma experiência muito sexual e isso mexe com a gente, né? Mas hoje a gente vai focar no aspecto no paralelo que a gente consegue traçar entre a morte e o nascimento, porque é o que faz sentido hoje. O medo da morte, ele ronda, né? Assim como ronda a vida de todo mundo, né?
mas na gravidez ele vem muito à tona, assim, né? A gente meio que não consegue fugir, porque tem uma intensidade ali acontecendo, né? Tem uma vida ali sendo criada. E como a gente comentou, os dois lados da mesma moeda, quando a gente está super intenso na vida, né, focado, muitas vezes essa possibilidade de morte nos invade, né, de uma maneira super intensa, assim. E eu acredito, e isso eu não tô falando só das gestantes, não, tá? De todo mundo que ronda uma gestante sempre tem uma história de morte ou de medo pra contar pra ela, né? Porque as pessoas sentem isso, né? E eu acredito que isso tem muito a ver com o mistério que é uma gestação, né? A gente passa ali 42 semanas, e sim, uma gestação dura entre 40 e 42 semanas e não 9 meses. Mas na maior parte de tempo dessas 40, 42 semanas, o bebezinho passa ali dentro da barriga de forma que a gente não consegue ver. Então hoje, por mais tecnologia e super, hiper incríveis as ultrassonografias, consegue ver ali o rostinho do bebê super claro, mas a maior parte do tempo tá tudo muito escondido, né? Tem um grande mistério ali, e como é que inicia essa vida, né? Por mais que a gente tenha respostas fisiológicas para isso, para mim é tudo muito misterioso, é tudo muito mágico, né? E no fundo a gente acessa isso quando vê uma mulher grávida, é um baita mistério, né? E esse mistério, esse desconhecido, esse não saber, gera medo, gera ansiedade, né? O que será que está acontecendo ali dentro? Será que está tudo bem? Será que está tudo certo? Né? A gente se afastou dessa inteligência nata, que na maioria das vezes sim, tá tudo certo, tá tudo bem, né? E sobre esse medo da morte, essa ideia de que as grávidas estão perto da morte, e elas estão mesmo, né? Estão num ciclo super de vida. E tem uma história que a minha mãe me contou, e foi uma das primeiras vezes que eu me dei conta disso, porque eu tava comentando com ela sobre as histórias trágicas que as minhas clientes ouviam enquanto grávidas, né? E ela disse que quando ela estava grávida, ela ouviu de um vizinho, não me lembro bem, de que as mulheres grávidas era muito horrível estar grávida, porque as mulheres grávidas estavam com um pé na cova e um pé fora. Porque, enfim, né, se tinha uma visão de que mulheres grávidas iriam morrer, né, de maneira quase sempre. E essa é uma visão muito, muito doida, porque os dados nos mostram que não, que a maioria das mulheres grávidas vão, enfim, ficar muito bem, obrigada, basta ver o crescimento populacional que a gente tem por aí. Mas isso tá no inconsciente coletivo, né, de alguma maneira. E esse medo que a gente tem diante da vida e diante da morte acabou por mecanizar o atendimento ao nascimento, né? Alguns anos atrás, se nascia em casa. O parto, ele era um evento público, um evento familiar, né? E todo mundo conhecia alguém que já tinha parido, conhecia alguém muito próximo que tinha tido um bebê, ou tinha estado no parto, ou tinha estado na casa de uma vizinha enquanto ela estava parindo, não necessariamente na cena do parto, mas parir era uma coisa muito comum. As famílias tinham muitos filhos, né? E as pessoas participavam desse momento de uma maneira muito ativa, era um evento natural, fazia parte do ciclo de vida, até porque não se questionava muito sobre ter filhos ou não, ou quantos filhos vão ter ou não, era algo que simplesmente acontecia. Em algum momento da vida adulta ia acontecer, essa família ia ter filhos, a mulher ia parir, e tudo bem, era uma coisa natural e que fazia parte do ciclo de vida, né? Com o tempo e com o advento lá da medicina e as modernidades, as pesquisas, né? O parto, ele foi sendo tirado de dentro de casa e foi levado para dentro dos hospitais. Quando o parto adentrou os hospitais, e os hospitais ainda são, mas muito mais, eram ainda, né? Muito mais ambientes masculinos, e historicamente os homens
não faziam parte da cena do parto, não no atendimento do parto, né? Essa assistência mudou muito, né? Foi para dentro de uma instituição onde existem protocolos, intervenções. Os hospitais ainda são, né, instituições voltadas para atender doença, voltadas para corrigir coisas que estão erradas, voltadas para medicalização, para intervenção, para grandes intervenções inclusive, né? Então, quando o parto adentrou essa cena, esse espaço, aconteceu isso, né? O parto começou a ser atendido e assistido com uma visão de que existe algo que precisa ser corrigido, existe algo que pode dar muito errado e que a gente precisa intervir nesse parto, nesse corpo que está parindo. E mais ainda, o parto perdeu esse status, essa qualidade de ser algo natural, porque ele foi afastado da vista de todos e foi colocado dentro de um quarto de um hospital. E quando a gente faz isso, a gente priva as pessoas de olharem para essa experiência, de se familiarizarem com essa experiência. Né? E a gente torna isso, a gente tira esse status de naturalidade e torna esse um evento muito não natural, né? Como algo que, sei lá, é até perigoso. Né? E se vocês olharem para essa cena e para esse contexto histórico, aconteceu com a morte a mesma coisa que aconteceu com o parto, né? As pessoas morriam em casa, eram veladas em casa, era algo que fazia parte do ciclo vital. Né? Então, o nascimento e a morte quase que simultaneamente fizeram um caminho muito parecido, né? E perderam, então, esse status de naturalidade. Com a evolução da ciência, né? Então, com o parto dentro do hospital, vieram os tratamentos cada vez mais eficientes, cirurgias, remédios, grandes intervenções, e tudo que era para cura começou a ser levado para a cena do parto, como eu comentei, né? Protocolos, intervenções invasivas, medicalização, controle, e aí é uma bola de neve, né? Quanto mais a gente começa a intervir e olhar para o parto como algo que precisa ser corrigido, como algo perigoso que pode dar muito errado, mais essas intervenções levam a um aumento de risco dentro desse parto. Porque quando a gente pega um evento fisiológico que não precisa de intervenção e a gente intervém, a gente aumenta riscos. Vamos pensar assim, o apêndice de vocês está tudo bem com ele, mas aí alguém resolve dizer, vamos operar, apêndice não serve para nada, e remove o apêndice de vocês. Convenhamos que há muito mais risco em operar um apêndice, de retirar, abrir um corpo e retirar um apêndice saudável, do que continuar vivendo com o seu apêndice só porque ele pode vir a inflamar, né? Então, com o parto é mais ou menos a mesma coisa. A gente começou a olhar para um evento fisiológico que acontece, na maioria das vezes, de uma maneira correta, né, e saudável, e começou a intervir, né, e aumentando todos os riscos. Né? E aí, quando a gente aumenta risco, a gente aumenta o medo da morte. Quando a gente aumenta o medo da morte, a gente aumenta a intervenção e vira uma baita de uma bola de neve. Né? Então, esse medo está muito ligado ao controle, a gente querer controlar a cena, controlar os acontecimentos, né? E muito ligado à sobrevivência. Então, a gente deixou de conseguir diferenciar um parto fisiológico de um parto que realmente vai necessitar de uma intervenção médica. E isso acontece, né? E para isso que as intervenções servem, para serem utilizadas quando a gente realmente precisa delas. Então, o limite entre o que é saúde e o que é doença se confunde, né? E o agente da ação, que é a mulher, a família, mas principalmente a mulher, perde autonomia nesse processo. E o conceito de saúde se torna algo como, mas todos sobreviveram. Não importa o que essa mulher queria, não importa o bem-estar emocional e até físico dessa mulher, porque, todo mundo sobreviveu. E é claro que sim, é importante quando a gente fala de nascimento que mãe e bebê sobrevivam. Mas a vida é mais do que sobreviver. A vida nós somos complexos. Isso tem a ver com qualidade, com acolhimento, com emoção, com mente, enfim.
né? Com tudo isso, não é só sobreviver. Nós precisamos de ter uma vida boa, com conforto, com acolhimento, com cuidado, com respeito, com dignidade. Isso é viver, e não só sobreviver, né? Entre mortos e feridos salvaram-se todos, essa frase mais ou menos, né? E eu acredito nessa vida, porque eu acredito em várias, mas enfim, nessa vida só se nasce, só se morre uma vez. E que a gente possa fazer isso de uma maneira bonita e respeitosa, né? E sobre autonomia, tem uma história bem interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quando eu trabalhava no hospital, tinha um paciente, um jovem de 15 para 16 anos. E um paciente que tinha um diagnóstico de câncer ósseo desde muito cedo, assim. Então, uma criança que cresceu dentro do hospital, uma família que cresceu com o diagnóstico de uma doença grave e que há já algum tempo se sabia que esse paciente estava paliativo, né? Que essa doença, enfim, que não ia ter uma cura física, essa doença não ia ser curada. Doença e cura, para mim, tem outros conceitos, mas vamos falar assim. Essa doença aqui não poderia ser mais tratada, então medidas de conforto estavam sendo tomadas, enfim. E lá pelas tantas, esse câncer evoluiu e começou a crescer, eu não me lembro se era no joelho, não me lembro. Isso realmente estava causando um incômodo, né? E alguém levantou a hipótese de operar esse paciente. Era uma cirurgia bem invasiva, não me lembro se era joelho, canela, pé. Mas eu lembro que envolvia uma amputação de um membro. E não era uma cirurgia que ia salvar a vida desse paciente. Poderia prolongar a vida dele, poderia, mas não ia fazer, não tinha cura, né? E foi oferecida essa hipótese. E a família queria operar, mas ele não. Porque ele já tinha entendido que ele não queria mais sobreviver. E essa é uma cirurgia de grande porte, uma amputação, que iria causar assim, muito desconforto, muita dor e diminuir a qualidade de vida dele no tempo que ele tinha para viver. Então foi feito todo um trabalho, porque a médica no fundo também não queria operar, mas eticamente tinha que oferecer essa opção. E foi feito todo um trabalho, né, de fortalecer a autonomia desse paciente, que era um jovem, e isso fica bem complicado, né, porque a família ainda acha que pode, né, enfim, escolher. Mas foi lindo, porque no final das contas a gente conseguiu fazer valer a vontade dele, né? E acho que assim fica muito claro que viver é além de sobreviver. Tem fatores que influenciam, nós somos complexos, né? E quem estuda morte, vocês que estão aí por um motivo. Ou vocês estudam morte, ou vocês trabalham com isso, com pacientes assim, ou vocês tiveram um familiar que passou por isso, um amigo que passou por isso, né? Esses são temas que a gente vai atrás quando eles têm um significado na nossa vida, né? Porque para a maioria das pessoas não é um tema leve. Então, e quem está aqui, acredito que consegue já fazer esse paralelo que eu ilustrei com essa história, mas que a gente consegue ver quando a gente fala de nascimento, de qualidade, de oferecer atendimento de qualidade para quem está nascendo e oferecer atendimento de qualidade para quem está morrendo, né? E essas coisas, enfim, são muito ligadas, né? Nascer é um processo, e como todo processo, é influenciado por inúmeros fatores. Como eu já falei, todo mundo sabe, nós somos complexos, nós não somos maquininhas programadas, né, para fazer exatamente as coisas num ritmo perfeito, né? Nós somos super complexos. E do ponto de vista emocional, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista das memórias que a gente carrega, das crenças, né? Nascer não é simplesmente dizer, eu vou ali, pare um bebê. Não, é um processo, né? Precisa ser construído. E ainda do ponto de vista holístico, energético, nascer é atravessar um portal. Tanto para o bebê, né, que está chegando, né, atravessando esse portal para um novo lugar, quanto para a mãe,
que é o próprio portal e que está atravessando, enquanto portal, seus próprios portais, né? E, inclusive, como a gente vem falando, parir tem muito a ver com morrer, com ir de encontro com o desconhecido, com ir de encontro com algo que tem uma intensidade física, psíquica, energética muito grande, né? Parir é se abrir, parir é se deixar atravessar por uma força muito grande, né? E muito da mãe, e se fala muito isso, e se vive isso, muito da mãe morre no parto. Muito das memórias, das crenças, das idealizações, de certas emoções são deixadas ali naquela cena, porque muito novo precisa nascer. Tem muita coisa que precisa nascer quando a gente vai se tornar mãe. E os pais vivem isso também, eles não são atravessados por essa experiência de parir, mas pais presentes, eu diria que todo mundo que está numa cena de parto tem chance de deixar muita coisa por lá, porque tem muita coisa nascendo, né? E naquele ciclo de vida, morte e vida, sempre que algo nasce, a gente tem a chance de deixar algo morrer, né? E as mães deixam muita coisa ali, né? Muitas crenças sobre a maternidade, sobre esses papéis, muitas memórias sobre a sua própria infância, o seu próprio nascer, né? E tudo isso precisa de autorização para morrer. Então, o preparo para esse parto também envolve isso. Essa autorização de deixar ir partes da sua identidade, partes do que a gente é, né? E as doulas surgem nesse cenário hoje, né? As doulas contemporâneas, porque esse papel de doula existe há muito tempo, mas por tudo que a civilização, que a civilidade trouxe para o parto, né, que é o que eu comentei antes, de civilizar essa cena e botar em protocolos, né, a figura da doula moderna e contemporânea surge como alguém que é um auxílio para essa família, né? Porque como a gente se afastou dessa cena toda, quando os casais engravidam, até mesmo antes de engravidar, eles chegam muito, na maioria das vezes, perdidos, né? Para onde ir, o que eu procuro? E as mulheres já se deram conta que existe uma má assistência, né? No Brasil, a assistência ao parto é um terror, é horrível, né? Então, as mulheres já se deram conta disso, porque a gente vem falando e falando e falando, e muitas mulheres viveram experiências ruins, né? Muitos bebês viveram experiências ruins. Então a doula surge como alguém que tem informação, tem experiência e pode dar mão para esse casal antes da concepção, e aí depende do trabalho de cada doula, já vou chegar lá, mas é alguém que vai auxiliar, que vai dar apoio para as mulheres e para as famílias, para que essas famílias encontrem nascimentos dignos, respeitosos, focados no ser complexo, no ser completo que elas são, né? Para que elas possam ser olhadas com cuidado, com dignidade e com respeito, porque é isso que a gente merece em qualquer fase da nossa vida, né? Ser olhado e cuidado com dignidade, com respeito, com a honra que a gente merece como ser que nós somos, né? Alguém que abrace as nossas partes físicas, emocionais, mentais, espirituais, energéticas, enfim, cada um tem as suas necessidades e a sua visão do que deseja, né, abranger nesse cuidado. Então, as doulas de nascimento, elas são auxiliares nessa travessia, que muitas vezes começa antes da concepção e se estende até lá o pós-parto, né, é um processo longo. E as doulas, a gente oferece esse apoio e ajuda essa mulher, esse casal, essa família, cada vez mais as famílias estão se integrando nessa cena, a lidarem com todo esse mistério, né? Porque no fundo a gente não tem dia certo para nascer, assim como a gente não tem dia certo para morrer, na maioria das vezes, mesmo os pacientes paliativos, né? A gente sabe que pode estar perto, mas como no nascimento é tudo muito incerto, né? E é muito da magia do parto tá nisso, né? A gente não tem o controle sobre o dia que uma criança vai nascer, ou pelo menos não deveria ter. As doulas de nascimento
são alguém, e agora vamos entrar bem especificamente nesse papel. Cada uma atua de uma maneira muito particular, porque cada uma tem as suas habilidades, tem aquilo com o que se liga, com o que acredita, e cada casal vai buscar uma pessoa que faça sentido para isso, né? Com as suas próprias crenças. Existem doulas que são fisioterapeutas, existem doulas que são psicólogas como eu, existem doulas que são terapeutas, existem doulas que são, enfim, uma infinidade de coisas. Né? Então a gente oferece a nossa sabedoria, independente de qual ela seja, para oferecer esse apoio. Nós muitas vezes fazemos a tradução de uma linguagem médica, de protocolos médicos, de diretrizes de saúde do governo e do Ministério da Saúde para esses casais. A gente auxilia, né? A gente não faz o papel de médico ou de uma enfermeira, claro que não, mas nós somos alguém que circula bem nos espaços. Né? Circula bem no espaço médico, tem um certo conhecimento, não o mesmo conhecimento, claro que não, mas tem um certo conhecimento sobre a fisiologia do parto, sobre profissionais que podem auxiliar essa gestante, então acupunturistas, outros tipos de terapeuta, nutricionistas, e somos alguém que compreende com a experiência o que aquele casal está passando, porque por mais particular que seja a experiência de cada um, no fundo muitas coisas são similares, né? Os questionamentos, enfim. E a gente auxilia essa família a ir puxando os fiozinhos e costurando o que é essencial, o que é especial, o que não pode faltar, quais são as necessidades que essa família tem diante desse nascimento, né? Inclusive, o que as famílias acham que o bebê precisa para esse nascimento, porque no fundo é a pessoa que vai fazer a travessia. Todos nós fizemos essa travessia, né? E se a gente parar para pensar como a gente gostaria de ser recebido, todo mundo aqui já foi num lugar desconhecido. E é muito fácil pensar como a gente gostaria de ser recebido num lugar desconhecido. Né? Pense, estão indo num lugar que vocês não conhecem, conhecer pessoas que vocês não conhecem, vocês querem ser recebidos com tranquilidade, com respeito, com carinho, com amor, né? Olá, tudo bem? Vamos entrar, bem-vindo, aqui a gente acolhe, as pessoas te abraçam, dão um beijinho, né? Fazem um carinho. Ou vocês gostariam de ser recebidos? Entra aqui, passa de agora, entra pra lá, saculeja e esfrega, né? E ninguém quer ser recebido assim. E por que a gente faz isso com os bebês? Que acabaram de atravessar um super portal e que estão cansados porque o trabalho de parto cansa. Né? Então as doulas são esse aporte de informação. E aqui eu gosto de deixar claro, nenhuma mulher, nenhum casal precisa de uma doula para ter um parto respeitoso. Cada um é bem capaz de conseguir essas informações e de conseguir esse apoio da sua forma. Mas precisar não precisa. Mas é um conforto, é um carinho. Assim como ninguém precisa de uma doula para morrer. Porque a gente sabe morrer, assim como a gente sabe nascer. Mas faz toda a diferença. Né? Ter alguém ali de apoio, alguém que acredita. Doulas são pessoas que acreditam naquele parto, acreditam naquela família, acreditam que aquele bebê vai nascer, que aquela mulher vai conseguir parir e que cada um vai conseguir fazer essa travessia da sua maneira. Né? E se alguém me perguntasse, e embora a gente faça, as formações sejam bem específicas, existe regulamentação, a gente aprende, as doulas aprendem mais ou menos ali a mesma coisa, mas cada uma faz o seu papel de uma maneira muito única. Mas tem algo que é a essência. Doulas são profissionais, normalmente mulheres, então por isso eu sempre falo no feminino. Nós sabemos ouvir. Nós temos empatia. A gente consegue entrar, a doula normalmente é alguém que entra naquela cena de uma maneira muito discreta e muito respeitosa.
e olha para a cena. Porque a doula não está preocupada com o protocolo, não está preocupada com o batimento cardíaco do bebê, a gente não faz procedimento físico na mulher, então a gente não mede contração, nem batimento cardíaco, nem pressão, nem nada. A nossa única e exclusiva preocupação, e não é uma preocupação, é uma intenção, é tornar aquele momento o melhor possível. Então a gente entra nessa cena pensando, o que eu posso fazer para tornar esse momento melhor, mais confortável, o mais suave possível. O que eu posso fazer para facilitar a vida dessa mulher que está parindo, desse pai que está recebendo um bebê, desse neném que está nascendo. E isso é de uma entrega, de uma doula tá ali inteira. Quando a gente entra numa cena de parto, a gente tá ali inteira. Da porta para fora fica todo o resto. Não tem relógio, não tem preocupação. A gente tá ali, né, para dar o suporte. As doulas são aquelas pessoas que vão trazer conforto, acolhimento, o olhar para aquela família amoroso, né? Não que os outros profissionais não façam isso, eles fazem, mas cada um tem a sua função. Uma obstetra está ali para vigiar esse parto, né? Para ver, para medir batimento, para ver como é que tá andando. Nós não. A gente está ali para pegar na mão dessa família e auxiliar na travessia. A gente não faz o caminho pelo bebê e pela família. A gente dá a mão e vai junto, né? E isso é muito lindo, é muito puro, né? É de uma entrega, uma conexão, uma presença, né? O que eu posso fazer para tornar isso mais fácil? O que essa família precisa, né? Precisa conversar com algum familiar. As mulheres conversam muito com as suas mães quando estão grávidas, vem muita coisa, né? Porque essas experiências se espelham. Essa mulher precisa agora ficar sozinha, esse casal precisa agora ficar junto, então vamos respeitar a privacidade. Ou não, agora ela precisa de uma massagem, precisa de um carinho, de um toque, de um abraço, de música. Será que eu posso apagar a luz, fazer silêncio? Né? Essa família tem crenças religiosas que elas querem levar para essa cena de parto, ou não tem. Né? Existe algum ritual que eles querem fazer, não existe. E no fundo nós somos isso, assim, esse suporte, esse alguém que tá lá o tempo todo, né? E dito isso, eu sou uma apaixonada pelo meu trabalho, porque eu acho que isso é muito, muito, muito intenso, né? E que a forma com que a gente nasce impacta a nossa vida. É muito... Eu sou uma fã. Eu acredito que todo mundo deveria ter a oportunidade de assistir uma mulher parindo com respeito, de assistir um ser humano chegando na vida com respeito, com amor, com honra, porque isso muda o mundo. Chegar num ambiente compassivo e acreditar que o mundo é sim compassivo, amoroso, respeitoso, isso muda a forma com que a gente se apresenta, com que a gente age, né? E enxergar esse momento como algo sagrado, divino, e aí não importa no que a gente acredita, né? Se é Deus, se não é Deus, se é o universo, se é a ciência, mesmo para quem acredita puramente na ciência, mesmo para a ciência, nascer é um milagre, nascer é complexo, é impensável que um corpo com o material de outro corpo, ajuda de material de outro corpo, cria uma pessoa do zero. E que essa pessoa estava dentro de uma barriga e que algumas horas depois ela não está mais. Ela está fora, né? Respirando e vivendo e tendo aqui, e tá aqui, né? Isso é muito incrível. E a gente está aí, as doulas de nascimento estão aí para auxiliar nessa travessia. E para mim, quando a Ana me convidou para falar nesse curso e eu li a estrutura do curso, e eu sei quantas pessoas estão aí hoje,
Para mim, tá claro que a morte é uma travessia, né? Que o caminho que a gente percorreu para chegar até aqui, a gente percorre de novo para chegar do lado de lá. E aí é a minha crença, a gente chega a algum lado, sim, né? Mas quem acredita que acaba aqui também consegue ter essa visão, né? A gente precisa então caminhar até o fim. A gente caminhou até o início, a gente precisa caminhar até o fim, né? E eu acredito que se a gente pode tornar, e a gente pode, tornar o nascimento uma experiência amorosa, positiva, tornar não, já é, se a gente pode reconhecer o nascimento e assistir o nascimento como essa experiência positiva e maravilhosa, e o inconsciente coletivo é que o nascimento é uma experiência ruim, sofrida, doída, né? E não é? Pode ser, mas também na maioria das vezes pode não ser, na maioria das vezes não é, desde que a gente olhe para ele como algo que pode ser positivo. Vocês percebem que a visão que a gente tem do que é nascer também está muito ligada com a visão que a gente tem do que é morrer, né? Como algo sofrido, doído, horrível, né? E não é. O nascimento não é algo sofrido, doído, horrível, horroroso, né? Sim, dói. Para muitas mulheres, para outras não. Spoiler, nascer muitas vezes não dói, parir muitas vezes não dói. E eu acredito que se a gente pode assistir o nascimento como essa experiência maravilhosa, a gente pode assistir a morte como uma experiência maravilhosa, né? E isso não é romantizar ou negar que é triste, né? Nascer também é difícil. Essas emoções muito intensas mexem com a gente, né? E parir muitas vezes é difícil. Traz à tona muitos sentimentos doloridos, né? Assim como a morte, assim como perder alguém, né? Um ente querido. Mas mesmo assim, mesmo no que não é, entre aspas, tão bom, mesmo naquilo que é triste ou difícil, a gente consegue tornar essa experiência a melhor possível, né? E se a gente pode fazer isso com o nascimento, a gente pode fazer isso com a morte. Se esses dias, eu acredito que nada é por acaso, eu estava ouvindo uma palestra e o palestrante falava sobre, não era sobre morte a palestra, mas lá pelas tantas, falou-se sobre morrer com alegria, né? E para mim isso faz muito sentido, porque a gente pode nascer com alegria e a gente pode finalizar a nossa vida com a mesma alegria que a gente começou. Então é isso, com essa reflexão, com essa afirmação, eu finalizo essa aula. Muito grata a Ana por essa oportunidade. Como eu disse, isso faz muito sentido na minha trajetória e foi um prazer poder costurar essa história para vocês. Eu espero ter sido clara. Eu não estou acostumada a falar à frente de uma câmera. Eu gosto, como disse no início, do olho no olho. Mas eu espero que tenha feito sentido para vocês, tanto quanto faz para mim. Eu vou deixar meus contatos, né, no finalzinho do vídeo. E que acho que aí por embaixo tá aí também. Tô muito moderna com isso. Meu contato tá embaixo no vídeo. E, por favor, entre em contato se tiverem dúvidas, se quiserem conversar, trocar uma ideia. Eu adoro falar sobre esse assunto. Eu tenho no meu Instagram, eu divido um pouco dessas experiências, tá aí também. Eu gosto de escrever, escrevo bastante. E entre em contato, vamos conversar. Eu gostaria muito de estar aí com cada um de vocês. Mas nesse dia de solstício, eu sinto que cada um que tá aí é super especial e vai poder fazer diferença nesse mundão maravilhoso que a gente vive, né? Fica aí então meu agradecimento e meu convite para que possamos estar juntos mais vezes. Um bom dia para vocês, um bom curso e até uma próxima. Obrigada!